mais um episódio de aconselhamento pastoral e nesse episódio mergulharemos no Salmo inaugural, Salmos 1, que trata de um tema muito importante, porque fala sobre a vida e o destino de todos os homens, da salvação e da condenação. Então, é um salmo que vai estar sendo discutido, aplicado aqui sobre essa temática, que é o justo em contraste com os ímpios. E é um tema muito interessante, porque nós estamos vendo sobre a perspectiva do aconselhamento pastoral, da perspectiva bíblica e da experiência que o pastor Jaime tem lidado já com todos estes anos como pastor. E para introduzir, para iniciar esse momento, gostaria que o pastor Jaime abordasse um pouco melhor e mais claro sobre o que vamos tratar e conversar aqui mais nesse episódio de hoje. É motivo de gratidão, como já foi mencionado pelo nosso Marcos Alessandro, retornarmos com mais um episódio do Aconselhamento Pastoral, esse podcast, e tratando hoje, como ele disse, desse tema de grande importância, o justo em contraste com os ímpios. E isso está no Salmo 1, né? Um salmo que tem várias nuances, várias maneiras de ser olhados. E quem dera se nós abordássemos falando do que o salmista Davi quis expressar nesse Salmo 1. Então, talvez a gente não consiga isso com perfeição, não dá para ser assim. Mas que tal se a gente lembrar-nos? Vamos tratar do Salmo 1, que começa dizendo assim: bem-aventurado, e diz aqui, o homem que não anda no conselho dos ímpios. Então, descreve esse homem, o bem-aventurado, de uma forma negativa e depois da forma positiva, porque se por um lado ele não anda no conselho dos ímpios, ele não se detém no caminho dos pecadores e não se assenta na roda dos escarnecedores, por outro lado, o aspecto positivo é que ele anda na lei do Senhor, ele ama a lei do Senhor, ele se deleita na lei do Senhor. E depois nós vemos no Salmo exatamente algo relacionado com o destino do justo, que passa agora a ser mostrado como os justos, nós vamos falar sobre isso, e dos ímpios. Os ímpios, começa o Salmo falando dos ímpios e termina falando dos ímpios. Mas preste atenção, bem-aventurado o homem, singular, depois fala-se dos justos. Ora, em linhas gerais, o que temos a ver aqui é o justo representando os justos. Vemos aqui os ímpios sendo identificados e depois uma mostragem clara do destino de um grupo e do outro grupo. Antes de entrar em si nas perguntas sobre aconselhamento, eu gostaria que o senhor deixasse um pouco mais claro, quem é este bem-aventurado que o salmista ele inicia: bem-aventurado que não anda no conselho. Quem é este aí descrito? Ou quem são, ou quem é quem é o bem-aventurado? E uma pergunta que vou colocar duas é: este salmo que inicia bem-aventurado, ele tem alguma associação com aquilo que é descrito em Mateus capítulo 5, que trata então das bem-aventuranças, porque fala bem-aventurado lá em Mateus capítulo 5. Tem alguma associação? Então, quem é este bem-aventurado? E se tem alguma associação com Mateus capítulo 5, este salmo? A pergunta
Quem é bem-aventurado, quem é o homem feliz do Salmo 1, encontra resposta, eu diria, na Bíblia toda. Mas se quisermos particularizar, vendo esse bem-aventurado, até mesmo o salmo vizinho, Salmo 2, nós podemos também ver que o bem-aventurado do Salmo 1, tudo leva a crer, é o mesmo bem-aventurado do Salmo 2. Com um detalhe, no Salmo 2, o rei não é retratado como bem-aventurado diretamente. No entanto, todos os que nele, do Salmo 2, todos os que nele se refugiam são tidos por bem-aventurados, mostra, indica que o rei é um bem-aventurado, bendito, o que vem em nome do Senhor. Então, na verdade, o homem do Salmo 1, ele é visto não só no Salmo 2, mas como você disse, o Senhor Jesus, no capítulo 5 de Mateus, ele fala: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o Rei dos céus. E fala das bem-aventuranças ali. Se nós olharmos aquelas bem-aventuranças que não falam outra coisa senão do caráter do crente, do caráter daqueles que pertencem ao reino de Deus, nós vamos concluir que só um foi capaz de cumprir todas aquelas descrições, de ter nele todas aquelas descrições de mal perfeito, a saber, o Senhor Jesus. Então, quem é o homem, o bem-aventurado do Salmo 1? Eu diria, é o mesmo Salmo 2, é o mesmo em Mateus 5, é o mesmo de toda a Bíblia. Sempre que a Bíblia descreve alguém como bem-aventurado, o é por ter contato com ele, união com ele, está debaixo dos cuidados dele. Pastor, o senhor aqui aponta, diz que o Salmo aponta para o Senhor Jesus, né? Ele é esse homem bem-aventurado que cumpriu perfeitamente esses requisitos aqui, de modo que os crentes são bem-aventurados por causa dele. E ele cumpre perfeitamente e cabe aos crentes cumprirem também. E aqui a gente vê uma progressão no Salmo, né? Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, significando que o homem bem-aventurado, justo, nesse caso o Senhor Jesus cumpriu perfeitamente, mas cabe a nós também cumpri-lo como crentes nele. Ele não se orienta pela sabedoria, entre aspas, dos ímpios, ele não se detém, o seu caminho não é percorrido pelo caminho dos ímpios e ele não se assenta com eles, ele não se assenta com aqueles que zombam do Senhor, com aqueles que vivem de acordo com a sua vontade, egoísta, daqueles que não seguem os padrões do reino de Deus. E a minha questão em cima disso é que assim, a gente viu que parece haver uma progressão. E trazendo para o ponto de vista prático do aconselhamento pastoral. Existem muitas pessoas que se deixam orientar pela sabedoria dos ímpios, porque, em primeiro lugar, elas sentaram, elas trouxeram ímpios para conviverem consigo e passam a conviver com ímpios. E depois desse convívio, elas começam a usar terminologias, palavras e etc. E certamente eles vão se parecer com os ímpios. Como lidar com o irmão crente no Senhor Jesus, que tem a prerrogativa de viver em santidade, mas que se deixa deter no caminho dos ímpios, se assenta com os escarnecedores e, consequentemente, se deixa guiar pela sabedoria deles? Eu quero buscar responder a sua pergunta, lembrando de. Eu vou usar a expressão provérbio, mas não é um provérbio bíblico, ainda que os princípios contidos no que eu vou dizer estão na Bíblia. Há um provérbio que diz assim: semeie pensamento e você colherá uma ação. Semeie uma ação e você colherá um hábito.
semeie um hábito e você colherá um destino. Então, quando você toma esses pensamentos, você percebe aqui naquilo que você falou. Então, no aconselhamento, a primeira coisa que a gente tem que enfatizar para o aconselhado é que ele tenha uma boa locomotiva. O que é isso, locomotiva? O ensino. Que a sua mente esteja cheia da palavra do Senhor. Aí nós voltamos para como iniciamos o nosso podcast, que diz o apóstolo Paulo, numa ordem aos Colossenses: habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhados mutuamente. Então, tudo passa por aí. Se eu tiver bons pensamentos, eu vou ter boas atitudes. Se eu tiver boas atitudes, fruto dos meus bons pensamentos, eu vou colher frutos preciosos, frutos para a vida eterna. Por isso diz o apóstolo Paulo aos Gálatas: quem semeia para a carne colherá corrupção, mas o que semeia para o espírito colherá vida eterna. Então, começa-se, nesse caso do aconselhamento, mostrando o que a Bíblia diz. No caso, olha o justo. Vamos buscar seguir o caminho dos justos. Olha só, ele não se deixa levar pela opinião de ninguém. A opinião dos homens não interessa a ele. Por isso ele disse a Pedro: não cogitas das coisas de Deus, ou seja, não pensa das coisas de Deus, ensina dos homens. E Pedro estava equivocado porque o mundo diz: não sofra, pare de sofrer, não queira sofrimento para você, não queira isso, tudo negativo. E ele diz assim: não, isso tudo porque ele disse que ia para Jerusalém, sofrer, morrer e depois ressuscitaria. E Pedro disse: tem compaixão de ti mesmo, Senhor. Então, essa autocompaixão é fruto de um pensamento mundano. E ele disse: não, você não deve pensar como os homens. Tu não estás pensando. Ele falou assim: a reza Satanás, pois não cogitas, não pensa das coisas de Deus e sim das dos homens. Então, tudo começa por essa locomotiva. Tudo mais, os vagãos vão ser conduzidos por essa locomotiva. Se ela for boa, vigorosa, ou seja, boa doutrina, sã doutrina, isso vai favorecer e muito a mim e a todos que se apegarem à sã doutrina. Pastor, achei muito interessante. E até para quem nos escuta, eu e o Felipe Catão, nós não combinamos o que vamos perguntar, né? Eu não sei o que ele está pensando, nem ele o meu, mas eu, estudando um pouco esse salmo, vi a mesma coisa, essa progressão. E eu sempre lembro, eu ainda acho que adolescente, uma pessoa falando do Salmo 1, não sei se era professor ou pastor, ele faz uma ilustração como uma mulher que vai num shopping. Ela está lá no corredor do shopping. Ou seja, ela está lá andando, né? Porque ele usa três verbos. Ele usa andar, deter e assentar, né? Então, está lá no shopping. Aí ela se detém assim na vitrine de uma loja de sapatos. Aí ela deseja, gostou. Aí o próximo passo dela é se assentar lá para. Aí já era, ou seja, ela vai gastar o dinheiro dela. Ele usava essa ilustração para mostrar que o pecado ele progride na vida, né? O senhor falou dos pensamentos e até aquilo se tornar um ato, uma prática. Então, o pecado há essa progressão. E dentro disso que o senhor falou, exatamente disso, que tem a ver com a pergunta do Felipe Catão, como é que, seja um líder de jovem, seja um pastor ou um pai, e eu digo isso, é muito mais evidente na adolescência, porque o adolescente, o jovem, ele gosta muito de andar em grupo, muito de ter amigos. Facilmente nesse período mesmo, é um período que muitos jovens se perdem, né? Sejam na universidade, ele começa a se aproximar de pessoas que que assim contribuem fortemente para que ele dê realmente esse cabimento para os desejos da carne.
Então, como seja líder de jovem, como pastor ou pai, como é que pode contribuir para que essa pessoa que você vê que ela está se encaminhando, andando no caminho dos pecadores, se detendo é, na roda dos escarnecedores, é, para que ela possa, assim, voltar-se ao que ela tem ouvido, o ensino que o senhor trouxe como locomotiva, como eu posso contribuir de modo prático, assim, ajudando essa pessoa. Fazendo o que o Senhor Jesus fez. Em Apocalipse, capítulo 3, ele falando, eu não lembro qual é a igreja, poderia ver na Bíblia, mas não lembro qual a igreja está se dirigindo ao anjo da igreja tal, né? Ele diz, olha, você vinha caminhando dessa maneira, etc. Mas o que eu lembro que serve para dizer como ajudar alguém que se desviou é ouvindo o que o Senhor diz. Lembra-te de onde caíste. Ora, lembrar de onde caiu é necessário que se tenha em mente luz. Ele está dizendo, lembra-te. Então, a ideia é que eu estou no caminho errado e eu preciso parar e dizer, por que que eu estou aqui? Eu cheguei aqui, como eu cheguei aqui? Aí eu vou fazer o retrocesso, aquela história do retrovisor. Ou eu olho para o retrovisor. Então, volta ao início do salmo. Você falou de progressão. Eu lamentei você falar, citar uma mulher, né? Mas os homens também fazem as mesmas coisas. Os homens passam vem na vitrine um tênis bonito, que nem o do presbítero Felipe Catão, ou um tênis, olha só o tênis daquele jovem ali, ou então qualquer outra coisa, e a mente vai, não sei como é essa relação, mente-coração, mas há um desejo e depois há um empenho para se conseguir aquilo até que se consegue. Então, volta-se a isso, ao pensamento. Por quê? Talvez fosse interessante mostrar aqui como é que uma pessoa cai na cilada dos homens. E a cilada dos homens começa com palavras. Palavras. Não tem outra maneira. Palavras. Por isso, olha, quando o Senhor, na tentação, o adversário disse: se tu és filho de Deus, manda que essa espécie se transforme em pães. O que que ele fez? O adversário lançou, assim como ele fez lá com Adão e Eva, lá com Eva, verdade. O que que ele fez? O que que o adversário fez com Eva? Ele fez a cabeça de Eva. Mas para fazer a cabeça de Eva, ele usou o que o Senhor havia dito para Eva de modo distorcido. É isso que fazem. Então, há necessidade de um retorno ao que esse homem faz. Não é, é, entrou o homem que não andar no conselho, nas opiniões dos homens. Nós já falamos muitas vezes de uma coisa que é impressionante. Tem um dito que fala assim: água mole em imperatura, tanto bate até que fura. Desde que eu vi na Bíblia Barnabé, um homem daquela estatura, quase se deixando levar pela maneira de Pedro agir, pelo que Pedro falava, eu digo, olha, quem sou eu? Eu estou sujeito à queda. Porque o que nós ouvimos faz toda a diferença. Por isso é importante voltar a isso. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, começa por aí. Um retorno à palavra. E, aliás, os avivamentos começa assim, um retorno à palavra. Quem é Deus? Como eu estou? Então, aí que se volta, de fato, para ver. Aí a luta vai ser para não se deter no caminho dos pecadores, nem se assentar e passar a ser um zombador, porque assim, um zombador
contra aqueles que não fazem, não andam da mesma maneira. Pastor, às vezes é mais fácil identificar, né, os zombadores, os escarnecedores, mas principalmente quando lida em nível individual. Mas quando nós lidamos para o nível cultural e nós lembramos que nós vivemos imergidos numa cultura que é completamente antagônica aos valores do reino de Deus, e muitos jovens, não só jovens, adultos também, rejeitam naturalmente essa cultura, não se deixam levar e inclusive aplicam esse salmo para dizer assim, olha, você não deve desfrutar de absolutamente nada, criar uma cultura diferente, na verdade, fugir da cultura, se refugiar, criar um próprio estilo cultural longe do mundo, afastar-se completamente do mundo para não se contaminar com ele, fazendo uma aplicação incorreta do salmo. E muitas perguntas que volta e meia eu recebo têm a ver com isso. Se eu, como crente, se eu posso fazer uso de aspectos culturais, como a música, como assistir filmes e outros aspectos culturais relacionados, sem com isso me deixar influenciar. Em outras palavras, eu, como crente, preciso apenas ouvir aquelas músicas que são consideradas gospel, sacras, ou eu posso fazer uso de meios, como nesse exemplo da música, de músicas seculares, porque às vezes cria-se esse binômio, né? Não, o crente só pode ouvir esse estilo de música, quem não é crente ouve esse outro estilo, porque se ouvir esse estilo vai estar sendo conduzido pela lógica dos ímpios, vai estar se detendo no caminho dos pecadores e se assentando na roda dos escarnecedores. Como responder essa pergunta para um jovem que traz esse dilema, essa questão? Bem, deixa-me rever a sua Sim. pergunta em termos sintéticos, Uhum. até para minha resposta ser de acordo com o que eu entendi. Sim. Ao ver esse salmo dizendo bem-aventurado o homem que não anda no conselho, as ideias, os pensamentos, desígnios dos ímpios, pode tomar uma atitude como aconteceu com o monasticismo. Eu agora vou me fechar aqui, não quero saber disso. Aí, nesse caso, ele precisa ouvir o seguinte: já em carta, disse o apóstolo Paulo aos Coríntios, já em carta vos escrevi que não vos associasseis aos impuros. Não me refiro aos impuros deste mundo. Do contrário, você tem que sair do mundo. E Paulo está pensando aqui, eu imagino, aqui o Senhor Jesus disse ao Pai em oração: não peço que os tire do mundo, e sim que os guarde do mal. Então, é muito importante lembrar que nós estamos no mundo, nós estamos vivendo nesse mundo. Precisamos, primeira coisa, saber que todas as ideias do mundo são contrárias à Bíblia. Isso aí é patente. Não vem, às vezes, a ideia não vem como o diabo descrito, o diabo de Michelangelo, né? É descrito aquele chifre, aquela coisa. Se fosse, até eu correria. Não, a coisa vem sutil. Pergunte a Sansão. Como é que Sansão, um homem daquela estatura, caiu para Dalila? De novo, aquele velho. Água mole, em pedra dura, tanto bate até que fura. Então, o jovem precisa saber discernir o bem do mal. E esse discernimento vem pela palavra, porque a palavra vai fazer com que tudo que aparecer, nós lancemos a palavra naquilo e julguemos aquilo. É o que diz o apóstolo Paulo. Ele fala, a ideia é que devemos ver todas as coisas, talvez isso, e reter o que é bem. A ideia é assim, eu não me lembro a expressão exata que está lá no texto bíblico, mas a ideia é que não devemos rejeitar a profecia, mas julgueis todas as coisas e retende o que é bom.
Então, eu preciso aprender a julgar. Eu preciso ver. Às vezes, e aqui eu volto para o texto que eu estava falando, que Paulo disse, não estou me referindo aos ímpios, aos do mundo. Refiro-me, aí ele vem assim, ele diz assim, refiro-me aos que se dizendo irmãos, for aí imundo, aí, impuro, etc, etc. Aí diz, olha, esse aqui nem sequer com mais. Então, as preferências, e aí vem a questão, as preferências, elas às vezes até elas são frutos de desejos e interesses pessoais que o jovem nutre, por exemplo. Por que ele quer ver o filme de um estilo tal? Filme de violência, filme de muito romântico, e etc, etc. Ou então músicas. Eu, quando era jovem, eu via música, porque eu não era crente, eu ouvia música, e eu me lembro bem de algumas coisas. Só que eu me valia, depois de crente, eu me valia do aspecto de, julgar as coisas. Por exemplo, detalhes tão pequenos de nós dois. São coisas muito grandes para esquecer. Você já viu essa música? Creio que Já. sim. E eu amava essas músicas. De que vale tudo isso se você não está aqui? A questão é que eu posso até ouvir uma música que não seja dita evangélica. Eu posso ver um filme, e qual é o filme que é evangélico? Aliás, eu prefiro às vezes um filme não evangélico que é evangelho. Eu falo com temor isso, porque às vezes a qualidade do filme, poucos filmes evangélicos são interessantes, mas porque eu já sei o que é, eu já vou com, peraí, eu estou falando assim, mas não sou fã assim, de cinema, não, eu não sou fã de filme, para ninguém pensar que eu sou fã dessas coisas. Mas o ponto é, eu estou influenciando ou sendo influenciado? Esse é o ponto. Quando eu me aproximo de você, eu sei por que eu me aproximo de você. Tem um Marcos Alessandro conhece muito bem um ditado que eu uso: ninguém usa prego sem estopa. Ninguém dá nada de graça. Então, se eu me aproximo de você, eu tenho interesse. Se ele se aproxima de mim, você pensa que ele vem sem isenção, sem interesse nenhum? Nem que seja assim, não, olha, eu vejo você tão legal, eu quero curtir, nutrir e obter a sua amizade. Não tem interesse da parte dele, não? Então, interessar-se pelo que é bom. Agora, interessar-se pelo que é mal, é mal. Pastor, pra gente andar, né? Porque senão Em que só ficou caminho? duas perguntas. Andar como? Andar, No conseguir. conselho dos bons. Então, eu peço agora, olhando esses Salmos capítulo 1, ele diz: Bem-aventurado o homem que não anda no caminho dos ímpios, que não se. Não, Não se no conselho, tá, né? bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Nós tratamos isso de modo mais claro, mas ele diz: antes o seu prazer está na lei do Senhor. E aqui nós podemos ver o notável discernimento. Eu não segui este caminho, porque eu sigo aquilo que a lei do Senhor me diz. É bem interessante o que o evangelista D.L. Moody ele vai dizer. Ele diz: ou este livro afasta você do pecado, ou o pecado vai lhe afastar deste livro. E olhando esse aspecto, que envolve a leitura, coisas que tratamos em outros episódios, a meditação, né, foi não desse aconselhamento pastoral, mas de outro. Como eu devo lidar, né, o quem me procurar? Pessoas que, às vezes, de universidade, muito trabalho, e ela começa a se afastar dessa leitura, dessa meditação. Como eu posso, então,
contribuir para que essa pessoa ela possa perceber aquilo que o Salmo está dizendo antes. Seu prazer está na lei do Senhor. Ela só vai ter sucesso se for assim, é o que aqui está escrito. Como eu posso ajudar esses que, de modo objetivo e prático, como se eu responderia a essa pessoa? Você já deu a resposta à sua própria pergunta, no meu entender. Para uma pessoa ter entendimento, ela precisa ter uma mente esclarecida. Para ela ter uma mente esclarecida do ponto de vista bíblico, ela precisa de um notável entendimento. E para ela ter um notável entendimento, só tem um lugar que ela vai achar: é a Escritura. Por que a Escritura? Vamos pensar aqui. Porque só há um que pode dizer o que é o homem, o estado do homem, e como é que o homem pode chegar a viver de modo a agradar a Deus. Está aqui. Esse homem bem-aventurado. Chamando de. A Bíblia está dizendo bem-aventurado, ou seja, ele é feliz. Ou seja, ele é alguém que está de bem com o Senhor, porque o Senhor se fez de bem com ele. Então, tudo passa por este entendimento. Agora, é interessante uma coisa, porque o texto diz que esse homem tem prazer, ele se deleita na lei do Senhor. Eu lembro, fazendo aqui um parêntese rapidamente, eu me lembro que a primeira vez que eu li o Salmo 19, eu fiquei assim, vidrado com um aspecto, porque Davi diz assim: a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. E ele começa, então, fala vários aspectos da lei do Senhor e diz: são mais desejáveis do que ouro depurado. São mais doces do que o mel e o destilado falo. Eu disse: Senhor, eu quero ter esse privilégio de ver a tua palavra como a mais valiosa de tudo e ver a tua palavra como prazerosa. Senhor, dá-me isso, como tu deste a Davi. Se eu, que de vez por outra eu preciso ter isso, eu preciso voltar para isso, eu preciso ter prazer na lei do Senhor, como o Senhor Jesus disse: como amo a tua lei. Quanto amo a tua lei? É a minha meditação todo dia. Ele disse: é o prazer dele. Então, é necessário o entendimento, esse notável entendimento, que vem da palavra do Senhor, e eu diria, na prática, há um sentido que deveria ser o seguinte: force a barra, forcemos a barra. Como assim? Eu tenho um netinho, Tiago Marcelino, que ele, quando a gente entrega uma coisa para ele, assim, uma coisa, ele olha para a coisa e diz: não, não gosto. Aí diz: olha, tente experimentar. Diz: não, não gosto. Olha, filho, aí a gente experimenta, diz: tente experimentar. Algumas vezes ele experimenta e diz: eu gostei, mas não quero não. Mas outras vezes ele dizia: quero, passava a gostar. Onde eu quero chegar? Eu e vocês, mesmo que peguemos a Bíblia em algum momento, nós não estamos com prazer na Bíblia. Mas a gente pode dizer assim: Senhor, dá-me prazer na tua palavra. Ser honesto com o Senhor. Dizer: Senhor, dá-me prazer na tua palavra. É possível que o Senhor faça isso. Então, a meditação virá, a leitura, a memorização, a meditação e o entendimento para poder discernir o caminho dos ímpios e o caminho do justo. Pastor, o Marcos até antecipou uma pergunta que eu faria. Cobre dele aí, por favor, cobre dele. Não, mas acaba que o senhor responde ela também. E aí isso me leva a uma outra questão que eu gostaria de colocar. Esse salmo, que é um
visto como um salmo de sabedoria, né? Muitas pessoas, quando leem esse salmo e veem aqui como é que o justo é, como é que ele deve proceder, e concordam e até procuram proceder desse modo e veem as bênçãos que vêm em decorrência dessa obediência, desse aprendizado, e olham para o destino dos ímpios em comparação a delas, como é descrito aqui, elas equivocadamente pensam. Então, se eu seguir a lei do Senhor, se eu obedecer, então eu vou ter bênçãos materiais. Pensam dessa perspectiva. E quando elas olham na vida prática, no mundo, os ímpios obtendo sucesso, muito parecido com o que Asaf descreve no Salmo 73, elas passam a se questionar desse mesmo modo. Bem, se o destino do ímpio é esse, e eu procuro obedecer, fazer o bem, por que eu estou sofrendo, por que eu passo por isso, enquanto que aquele que é ímpio, olha, parece que ele está bem, parece que ele está saudável, e ela meio que, já conheci algumas pessoas assim, meio que entram em parafuso. Como aconselhar, à luz do Salmo primeiro, a pessoa que teve esse pensamento, essa consciência de que se ela obedecer, então necessariamente ela vai desfrutar das bênçãos do Senhor, que ela entende como bênçãos materiais, e quando ela vê alguém que não obedece à lei do Senhor, que é ímpio e tem aparentemente, na perspectiva que a gente vive aqui nessa vida, tudo do bom e do melhor, e aí ela começa a se questionar como reconduzir essa pessoa a olhar com a perspectiva correta que o salmista está dizendo aqui. A gente tem que recorrer à Escritura. Perguntemos a Asaf, no Salmo 73. Asaf que esteve a ponto de chutar o balde, permita-me a expressão, mas todo mundo entende. Jogar a toalha, permita essa expressão, mas todo mundo entende. Abandonar a fé. Mas o que fez Asaf? Mesmo naquela situação, ele não encontrava paz, ele recorreu e fez o que era correto. Até, disse ele, que entrei no santuário. Ele foi à presença do Senhor. Parece que a ideia é um santuário público. Lá ele não escolheu o que ia ter que ouvir. Provavelmente o Senhor usou os meios que ele sabe fazer para usar e ouviu de duas coisas. Primeiro, ele viu que aqueles aos quais ele invejava estavam numa situação terrível aos olhos do Senhor, na prática. Eram os ricos que prosperavam, mas do ponto de vista espiritual, um passo deles à frente significava 2 passos para trás. Eles estavam em lugares escorregadios. Viu também não só que eles estavam numa situação difícil, como o resultado da vida deles era terrível. E viu que, apesar daquela penúria, apesar da situação difícil que ele passava, ninguém sabe, tudo indica era questão financeira, apesar daquilo, mas ele estava sob os bons cuidados do Senhor, a ponto de dizer, quando parei para ouvir isso, quando eu atinei para o fim deles, eu me vi como embrutecido, como animal. Todavia, tu sempre estás comigo. Tu me seguras pela minha mão e depois me recebes na glória. Então, a resposta é: o que dizer a alguém que está se desviando? Pare, espere, volte. Se for um crente, volte às primeiras obras. Lembra-te de onde você caiu. Lembra. Então, volte a ouvir o que disse Davi. Provai e vede que ele é bom. Ainda olhando esse aspecto, que é realmente o que o irmão trouxe, é que os crentes são comparados como uma árvore frutífera. E sabemos bem que a vida cristã não é fácil, a jornada cristã, essa caminhada não é fácil, há luta, há tristezas. E quando nós nos deparamos com uma comparação dessa, né, ele será como uma árvore frutífera.
E ele nos dá algumas informações, né? Plantar a corrente das águas, que no devido tempo dá o seu fruto, cuja folhagem não cai. Podemos nos deparar, ou alguém pode se deparar com esse texto dizendo: mas eu não me vejo como essa árvore, eu não vejo meus frutos, eu não vejo essa firmeza, e ficar abatida, ficar triste, né? Muitas vezes eu não vejo algumas coisas acontecendo, o marido é incrédulo, os filhos não estão se encaminhando no caminho do Senhor, algumas coisas ao redor que são as lutas, as pressões, e ela muitas vezes, diferente de Asaf, a circunstância, mas quer jogar a toalha porque ela não se vê com essa firmeza, dando frutos. Que nós podemos falar a alguém nessa situação? Ah, nós não podemos olhar para a Escritura e romantizar a Escritura. Porque se eu olhar e disser assim, olha, eu vou meditar na lei do Senhor, mas esquece até do prazer. Vai te falar de meditar. Mas veja bem, antes o seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Então, há uma falha nisso. Porque não há quem tenha prazer na lei do Senhor e que viva mal. Não, é impossível, eu diria assim. Pode cair, pode. Mas dizer, estou tendo prazer na lei do Senhor, tendo prazer na lei do Senhor, e de repente vai saindo e não quer mais saber da lei do Senhor, é difícil. É possível uma pessoa cair? Sim, é possível. Mas então a primeira coisa que precisa ser mostrada é o seguinte: que frutos você está falando? De que frutos você está falando? O que você acha que ele está dizendo assim? Ela é como uma árvore plantada junto à corrente das águas, que no devido tempo dá o seu fruto. Veja bem, o fruto é dado no devido tempo. No devido tempo de quem? Eu tenho uma lembrança aqui que me causa, claro, alegria. Eu fazia o primeiro ano de faculdade, em 1980. E tinha um colega de classe que se chamava Jaime Alberto Pinilha Cortez. Eu era fã de futebol e ele também. Eu era recém-convertido. Não tinha 6 meses de conversão. E ele se afastou de mim e andava comigo. E quando ele soube que eu me converti, aí fomos jogar futebol. Eu soltei os cachorros, como dizem, né? Briguei do mesmo jeito que eu brigava. Falei palavrão como falava. Aí saímos, fomos tomar banho. Eu me lembro que o local, chuveiro ali, ao ar livre assim. Aí eu disse, Jaime, eu estou tão triste, Jaime. Eu não sou crente. Você viu como eu fiquei? Aquele rapaz, bem mais jovem do que eu, ele olhou assim e disse, Jaime, porque eu era Jaime, ele era Jaime, mesmo Jaime, então ele falava, Jaime, você está vendo que plantinha é aquela? Eu disse, é um mamoeiro, um pé de mamoeiro. Ele disse, ele está dando fruto? Não, eu disse, você vai dar fruto. Você vai crescer, você vai dar fruto. Você até de arrepiar. Que conselho aquele jovem deu? Então, ele diz assim, ó, que no devido tempo dá o seu fruto. Às vezes a gente tem que ouvir o que o apóstolo Pedro ouviu do Senhor quando o Senhor se apresentou para lavar os pés dos discípulos. Ele disse, não, meus pés não vou. Ele disse, olha, não tens parte comigo se eu não te lavar. E disse, olha, o que eu faço não sabes agora, compreendê-lo-ás depois. Às vezes a gente se depara com certas situações de penúria, de sofrimento, etc. Mas é o Senhor forjando, é o Senhor agindo, e para se cumprir a sua palavra que diz,
todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Pastor, o Marcos trouxe esse aspecto de pegando o salmo eu me cobrar. E isso tem uma consequência. Quando eu romantizo as escrituras, eu acabo procurando uma perfeição em mim. E eu gostaria de trazer essa mesma questão, mas para os relacionamentos. Como lidar relacionamento, seja marido, esposa, liderança e liderados, quando um começa a cobrar perfeição no outro, idealizar nesse sentido, quando um começa a cobrar o outro e essa cobrança, ela acaba provocando conflitos, exatamente porque ele olhou, ele romantizou e ele criou uma visão equivocada daquilo, ele começa a exigir perfeição, começa a olhar para esse salmo e exigir que a pessoa não entende o tempo de maturação, não entende que a pessoa ainda produzirá frutos e começa a cobrar de maneira que acaba machucando. Como lidar quando pessoas com relacionamento nesse nível procuram conselheiro? Se eu recebo, por exemplo, um casal e eu acho que eu não gosto nem de falar certas coisas, porque eu sou tentado a até ver algumas situações. Bem, mas se eu recebo um casal e eu ouço um, ouço o outro, e eu percebo que essa cobrança existe, eu vou buscar trabalhar com o que cobra perfeição no outro, lançando a palavra luz sobre ele para que ele veja que ele não é nem um pouco flor que se cheire. Normalmente, quando alguém cobra e exige, é porque não está se enxergando. O Senhor Jesus chama tais pessoas de hipócritas. Hipócrita, tira a trave do teu olho para que possas tirar o argueiro do olho do teu irmão. Então, claro, você tem que fazer isso com o cuidado devido para não jogar tudo fora. Mas aquela pessoa precisa enxergar a si mesma. Ela precisa ver que ela é pecadora. Até que ela chegue ao ponto de falar como Paulo, que disse que Jesus usou de misericórdia para com ele, veio salvar pecadores, ele dos quais eu sou o principal. Entende sua pergunta? Sim. Pastor, dentro da pergunta do irmão Felipe Catão, e prosseguindo no texto, nós vimos assim todo esse retrato dos justos, né? E o texto vai falar no versículo 4, os ímpios não são assim. São como a palha que o vento dispersa. E vai dizer a consequência, né? Por isso, e trazendo para o aconselhamento pastoral e trazendo para nós crentes, está dentro até do que o senhor já comentou, é muito fácil nós se intitulamos justos, olharmos para os pecadores, para os ímpios e vermos os seus erros, os seus pecados e não olharmos para si próprios. Não olharmos, como o senhor bem citou, para a trave que está no seu olho. Eu lembro de uma pregação do pastor Frederico O, onde ele na igreja pregava sobre o trigo e o joio. E uma certa pessoa perguntou assim, mas pastor, como identificar este joio? E ele respondeu, meu irmão, cuidado para que você não seja o joio. Ou seja, aquela pessoa foi olhar para si mesmo. E naturalmente, nós somos assim. Nós vemos os erros dos outros, mas não os nossos. E o que podemos, então, trazer para o aconselhamento pastoral quando você vê algum irmão chegando, se aproximando de você, falando mal de outros irmãos? Como eu devo agir? O que eu devo dizer que ajude aquela pessoa?
Se eu identifico, não, ele quer falar mal de outros irmãos, falando erros, pecados, seja o que for, como eu devo lidar quando uma pessoa aproxima de mim com essa questão? Primeira coisa, eu preciso ter coragem, que às vezes eu não tenho coragem de desagradar a quem se chega para mim falando mal de outrem. Se eu tiver coragem, eu vou dizer com coragem à pessoa: escuta, você já falou isso que você está dizendo para ele? E uma coisa eu lhe digo, ele pode continuar falando até mal, mas ele não vai gostar de você, não. Claro, se ele quiser ouvir, e já aconteceu, eu conheço, todos nós estamos sujeitos a isso, a falar de outrem, mas se tivermos coragem, nós vamos aprender a deixar de falar mal dos outros. Nós vamos aprender isso. E é o que a Bíblia mostra. Por exemplo, a Bíblia diz que, lá em Tiago, capítulo 4, o Senhor diz que não faleis mal uns dos outros. Quem fala mal do irmão, fala mal da lei e julga a lei. Se faz juiz. Então, isso é grave. É muito grave. Então, há necessidade de corajosamente falar ao irmão: irmão, não convém falar mal dos outros. E aí, se tiver mais coragem ainda, diz: quem é melhor, você ou ele? Aí, aí agora, porque tem ocasiões que tem que ser assim mesmo. Eu já falei para marido. Eles acham que você é pior do que ela. Porque às vezes você tem que dizer, isso depende, tem que ter discernimento para saber se convém ou não convém falar, mas você é pior do que ela. E às vezes o que ocorre para se fazer isso é que quando é que eu falo mal das pessoas, mesmo que tanto faz de irmãos ou até ímpios? Quando é que eu falo mal, sou ferrenho? É porque eu não estou atentando para o que o apóstolo Paulo falou aos judeus em Romanos capítulo 2, depois de ter descrito a horrível condição dos ímpios. Tu, quem és tu? Tu que condenas aos outros, a ti mesmo te condena, pois tu fazes as mesmas coisas que condenas. Ora, vamos pensar aqui. Ele chegou a dizer que Deus entregou os homens à imundícia, os homens entregando seus corpos entre si. Deus falou de coisas reprováveis, abomináveis, e disse: olha, tu faz a mesma coisa. Como é que é isso? Paulo, não imagino que Paulo está dizendo: olhe para a sua natureza terrena. O que sua natureza terrena faz de bem ou pode fazer de bem? Nada. Absolutamente nada. A sua natureza que está em você, que habita em você, é igual a de todos os demais homens, os piores homens. Então, por que você condena os outros? Talvez eles tenham mais esperança do que você. Porque você tem a lei, você usa a lei, mas você não faz como deveria fazer. Eles não. Estão largados. Então, é preciso a gente olhar para a gente mesmo e dizer assim: olha, vamos nos olhar. Será que somos melhores do que os outros mesmo? Pastor, o salmista ele contrasta, né, duas realidades, do justo e do ímpio. E ele fala o que acontece com o ímpio, né? É como a palha, ou seja, ele não tem raiz, ele não tem fundamento, ele é instável, que o vento dispersa, eles não vão prevalecer no juízo, ou seja, eles serão condenados. Mas eu gostaria de pegar aqui o versículo 6, ainda quando ele está fazendo esse contraste, ele diz assim, começo do versículo 6, pois o Senhor conhece o caminho dos justos. Como esse versículo pode ser aplicado no aconselhamento para lidar com aquele irmão
com aquela irmã que tem enfrentado lutas, desafios, que tem estado desanimado, talvez ansioso, angustiado, desesperançado, como essas palavras, pois o Senhor conhece o caminho dos justos, pode ser aplicado para animar aquele irmão, para fazer ele olhar na direção correta, para fazer ele olhar para o justo, para o nosso Senhor Jesus. Respondendo essa pergunta sua, como aplicar essa bela expressão, o Senhor conhece o caminho dos justos, há pessoas que estejam passando por tribulação, por quaisquer situações, causas. Eu diria que é importante, de novo, pensar no Asaf, por exemplo, né? E chegar até o próprio Senhor Jesus. As minhas aflições, elas têm causa, mas a causa ou a causa das minhas aflições pode não ter nada a ver com os meus erros ou com atitudes minhas que geraram tais causas, ou melhor, geraram tais aflições. Mas a gente parte do, do princípio de que a pessoa está passando por essas situações. E eu dizia assim, olha, o Senhor conhece o teu caminho. Você que o ama, você que ama a sua palavra, você que busca obedecer, você que busca congregar-se e deseja tanto servir ao Senhor, mas tem passado por tantas dificuldades. Lembre-se de uma coisa. O Senhor Jesus disse, olha, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. E a despeito de, às vezes, eu ter respostas assim, meio longas, mas elas são necessárias às vezes. Eu vou dizer algo aqui desse justo. É uma ilustração que o Senhor me deu, não sei quando, há muito tempo, para dizer o seguinte: esse mundo é um campo, vou usar o mundo como um campo minado. Um campo minado, você, quem transita por ele, não sabe onde pisar, porque ele é minado. Pode ser que você pise, e como aconteceu muito em alguns países da África, pessoas foram mutiladas e pessoas morreram, porque não sabiam onde estavam as bombas naquele campo minado. Nosso Senhor Jesus, o justo, ele veio ao mundo e ele seguiu exatamente toda a orientação, toda a instrução que o Pai Celeste lhe deu, porque ele meditava na lei do Senhor de dia e de noite. Ele, portanto, passou por esse mundo sem pisar em nenhuma bomba. Ele se desviou de todas elas, até chegar ao final, que foi na cruz do Calvário. Se nós seguirmos a ele, o que ele diz, nós não vamos pisar em bombas. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Ele venceu. Pastor, e é muito interessante como o texto aqui ele prossegue no final, ele faz esse contraste todo o tempo até agora do versículo 4 até o versículo 6 é um contraste entre os ímpios e os justos. E uma coisa que o texto diz que não prevalecerão no juízo, falando dos perversos, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Quando eu estava pensando nesse texto, meditando nesse texto, eu lembrei de uma frase que eu vi de um pastor muito querido, o pastor Haroldo Brecht. Ele disse assim, dos últimos sermões que ele pregou, ele disse: um dia eu irei para o céu, mas é uma amostra do céu quando nós estamos reunidos. Eu sei que no ministério pastoral, um dos maiores desafios é sempre exortar o povo a estar
presente na congregação dos justos, no sentido, a igreja do Senhor, para combater os pensamentos, desejos que são naturais nossos. E eu percebo um pouco nessa caminhada que é muito fácil os crentes, no dia do Senhor, se ocuparem com outras coisas lícitas, um entretenimento, as tarefas diárias de casa, e não estarem presentes na casa do Senhor, não estarem reunidos. E muitos não veem isso como algo, um pecado ou algo ruim assim. Mas me chamou muita atenção a congregação dos justos. O que o Senhor tem a dizer a nós, às pessoas, sobre essa questão, alguém que está nessa situação, não vê o dia do Senhor, não vê estar na casa do Senhor, estar com a congregação do Senhor naquele dia que o Senhor estipulou. Isso tem a ver com este texto, no que estamos meditando antes, o seu prazer está na lei do Senhor, que o Senhor diria para nós como exortação pastoral nesse aspecto. Na verdade, eu tenho dito sempre que possível, eu falo. Por exemplo, eu estimulo muito as pessoas a virem à igreja. Quem lida comigo sabe que todos os domingos eu digo, até quarta-feira, às 19h30, se o senhor quiser. Ou seja, eu me coloco como alguém que tem a quarta-feira como um dia especial para estar junto. Mas especialmente, uma redundância, o dia do Senhor. Quando você diz que algumas pessoas não se preocupam, não se incomodam de não se congregarem com a frequência que deveria congregar-se, pessoas que não se esforçam para se congregar, tudo indica que o problema dessas pessoas está no fato de que elas estão andando no conselho dos ímpios. Se nós pegarmos e vermos, olha, o justo não anda no conselho dos ímpios, ele não se detém no caminho dos pecadores e não se assenta na roda dos escarnecedores. Qual é o caminho dos pecadores? É o caminho que tem o seguinte princípio: comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Eles não têm esperança. E às vezes, e falo isso com muito temor, às vezes, pessoas que professam a fé, elas, sem perceberem, elas têm o mesmo princípio de vida. Comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Elas não têm prazer na lei do Senhor. Elas não têm prazer no congregar-se. Não existe num dia do Senhor, não existe nada que deva nos impedir, a não ser uma enfermidade. Mas uma escolha deliberada para não ir à casa do Senhor. Você pode ver, ela vai assistir televisão, ela vai se entreter com isso, com aquilo, ou ela vai estudar porque tem uma prova na segunda-feira para fazer. Nada disso justifica. Então, nós precisamos ouvir o que a Bíblia diz. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. E qual é o problema? O problema é que esse deixar de congregar-se é gravíssimo. Uma vez que o autor de Hebreus, depois de falar no versículo 25, diz no versículo 26, porque se vivermos deliberadamente em pecado,
Já não resta sacrifício pelo pecado, senão aquela consciência de um fogo abrasador presta a destruir o adversário. Qual é a dificuldade? É que quando nós nos congregamos, nós estamos reunidos com o cabeça da igreja, que é nosso Senhor Jesus Cristo, que disse aos meus irmãos, declararei o teu nome, cantar-te-ei louvores no meio da congregação. Uma igreja evangélica, uma igreja bíblica, tem como aquele que puxa, aquele que leva, que conduz a adoração verdadeira, o Senhor Jesus Cristo pelo seu Espírito. De maneira que deixar de congregar-se é, num sentido, dar as costas ao Senhor Jesus, o Senhor da glória. Isso é grave. Para finalizar, então, esse momento, lembrando com o texto que nós iniciamos: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei medita dia e noite. Nunca seremos bem-aventurados fora daquele que o Senhor bem iniciou, que é o bem-aventurado. Por isso ele disse em Salmos 2, no último versículo: bem-aventurado todos os que nele se refugiam. O bem-aventurado torna todos aqueles que o amam, todos aqueles que se refugiam nele, bem-aventurados. Para sermos como essa árvore que vimos, frutífera, vigorosa, que mesmo, como Isaías vai falar, mesmo em meio à seca, ela vai continuar firme. Então esse é o nosso desafio. Nessa lida, na situação que o mundo está hoje, para continuarmos firmes, precisamos estar nele, no Senhor Jesus. É assim que gostaríamos de terminar, lembrando dele, o bem-aventurado. Aí sim nós estaremos para agora e para toda a eternidade em contraste com esses ímpios, se somos justificados nele. Então, para encerrar, como o pastor já até está brincando comigo, lembrando, né? Deixe seu like, comente, né? E compartilhe também com outras pessoas aquilo que hoje foi aqui meditado acerca do Salmos 1. Lhe edificou? Você gostou? Não deixe de compartilhar com outras pessoas e de continuar participando desse podcast Aconselhamento Pastoral. E vale lembrar também de se inscrever. Tem pessoas que entram ainda não se inscreveram na Fé Reformada Manaus. Se inscreva também no YouTube da Fé Reformada. Então eu passo a palavra para o Felipe Catão e por fim para o pastor Jair. Eu gostaria de concluir pegando um ganchinho do que o Marcos falou. É quando você compreende que você está unido intimamente com o Senhor Jesus, quando você compreende que Ele é o seu cabeça, quando você se coloca debaixo do seu senhorio, então você faz exatamente o que diz o versículo 2. Seu prazer, você se compraz em obedecer ao Senhor. Você busca viver de acordo com a sua lei, de acordo com os seus ensinos que estão aqui nas Sagradas Escrituras. E isso molda o seu modo de pensar, isso molda as suas emoções, isso molda o seu modo de agir. Então você passa a ser bem-aventurado no bem-aventurado, porque você desfruta da sua comunhão, você desfruta da sua alegria, você desfruta do seu descanso, você tem prazer em viver de acordo com os seus ensinos. Não é algo que vai ser pesaroso, mas é algo que vai ser prazeroso. E a minha palavra nesse momento é que você procure compreender a dimensão do que Cristo fez por você e que você procure sentir prazer na lei do Senhor, meditar nela, sentir prazer na oração, no estudo da palavra de Deus, no meditar a palavra de Deus, e que você tenha diante de você
aquilo que Moisés fala em Deuteronômio, você tem dois caminhos, e aqui esse salmo também apresenta esses dois caminhos. Ele diz que o caminho do bem-aventurado é aquele caminho que aponta para o bem-aventurado máximo, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Se você foi edificado, se você foi levado a refletir sobre como está a sua vida, se você se sentiu, de algum modo, no seu coração compungido e desafiado a viver uma vida de fé, eu desafio você também a curtir esse vídeo, compartilhar com seus amigos, compartilhar no grupo da sua igreja, compartilhar no grupo da sua sociedade ou do seu departamento, se inscrever no canal, porque o objetivo, o intuito aqui é que, usando da experiência do pastor Jaime, à luz das Sagradas Escrituras, dos seus conselhos, nós consigamos abençoar a vida de cada um de vocês. Então, diria, estamos realmente finalizando. Nosso diretor disse palavra final. Palavra final. E nossa gratidão, mais uma vez, ao nosso querido irmão presbítero Felipe Catão Ponte. Que nome bonito. Muito obrigado pela sua presença conosco, sempre um prazer. E espero poder contar com o irmão mais vezes. Sim, senhor. Olha, ele disse publicamente que sim. Também agradecer ao nosso querido Marcos Alessandro, famoso Normando Braz, pela sua participação. Vocês não imaginam o quanto o Marcos Alessandro se debruça para fazer esse trabalho, se debruça no estudo. E eu fico até com receio de ele fazer perguntas que eu não posso responder, que tão bonitas que são as perguntas dele. Eu sei que você também, que ninguém vai fazer um trabalho desse se não dar uma lida, né? Sem não pensar no que a gente vai falar. Porque a gente só diz assim, olha, vamos tratar do Salmo primeiro. Aí eu digo, misericórdia, Senhor, né? Misericórdia. Mas também nossa gratidão pelo jovem, mais uma vez conosco, Igson Luiz, que breve estará de férias. Eita, Camila, olha, Camila, um abraço para você, viu? Um abraço mesmo ele está desejando para voltar para casa, para rever a digníssima. Muito obrigado, Igson. Agradecer também ao o jovem mais rápido aqui da Redondeza, ele tudo é rápido. Samuel Guedes, o homem foguete, o homem que. E ele corre com um negócio na mão, assim, a água, e não derrama, não, viu? Pelo menos até agora não vi derramar, não. Mas muito obrigado, Samuel, pelo seu trabalho aqui também. E nosso querido irmão, outro irmão querido, o Correia, Tiago Correia, que nos dá esse privilégio de estar conosco. E a vocês que tiveram essa paciência de nos ouvir. Esse trabalho é um trabalho em conjunto, ninguém pode fazer nada sozinho, mas você faz parte desse conjunto, desse grupo. E eu quero terminar falando sobre, veja bem, nosso tema hoje foi o justo em contraste com os ímpios. E vimos isso. Mas lembre-se que houve uma pergunta, a última pergunta do Marcos Alessandro, relacionando o dia do Senhor com esse salmo. Ora, se o justo tem prazer na lei do Senhor, e tem, ele não quer saber de outra coisa senão ter prazer no congregar-se com o povo do Senhor, como eu acabei de dizer. E eu termino citando o Isaías 13, quando, falando do dia do Senhor, no versículo 13, aliás, Isaías 58, versículo 13, ele diz: se desviares o pé de profanar o sábado e de cuidar dos teus próprios interesses no meu santo dia, se chamares ao sábado deleitoso e santo dia do Senhor, digno de honra, e honrares, não seguindo os teus caminhos, não pretendendo fazer a tua própria vontade, nem falando palavras vãs, então, olha só o resultado disso: te deleitarás no Senhor.
Então, há uma relação muito íntima entre deleitar-se, ter prazer na lei do Senhor, que é quase sinônimo de ter prazer no Senhor. E foi isso que o Senhor Jesus fez. Ele que teve prazer. E ele que ouviu o Senhor, o Pai Celeste, dizer assim: Tu és o meu filho amado, em que a minha alma se compraz. Que o Senhor nos dê essa graça de nos deleitarmos na Sua palavra, nos deleitarmos nele, e ele se deleitará em nós, em Cristo Jesus. Até outra oportunidade, com a graça do Senhor.